ele está garantindo uma melhor produção. Isso não é custo, isso é um investimento. Você já imaginou que um patrão, ele pode estar doente e ele está acabando arrastando isso culturalmente para o resto dos colaboradores? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, o podcast da Nova Economia, e hoje nós vamos tratar de um tema que é saúde emocional e principalmente no ambiente de trabalho. E para isso nós trouxemos um especialista na área para nós debatermos a importância disso para o seu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, principalmente por conta dos problemas que nós estamos enfrentando relacionado, Rogério, a turnover, a saúde emocional mesmo do colaborador, produtividade, e hoje mais que nunca nós estamos falando de uma legislação, de uma obrigatoriedade para a sua empresa estar em conformidade assim com o sistema brasileiro. Rogério, e aí? O que você acha desse assunto? É sensível, é bacana? Cara, é um assunto muito atual, né, cara? Que a norma entra em vigor agora dia 26 de maio. E tem tudo a ver com o nosso ecossistema, né, Diego? Porque quando se fala em nova economia, a gente fala de um modelo de prosperidade plena. E a prosperidade plena, ela passa por saúde, né? Por mentalidade, né? E principalmente da saúde mental, né? Que o empreendedor precisa, para ele alcançar a prosperidade plena, ele precisa estar equilibrado em todas as áreas, né? E assim, eu fico muito contente, viu, Diego? E o nosso convidado vai poder falar mais sobre isso, de uma norma vir com essa sensibilidade, entendeu? Desse cuidado a partir de agora, essa obrigatoriedade das empresas ter esse cuidado no aspecto psicossocial do seu colaborador. Então, com certeza, esse podcast vai fazer muito sentido para todos aí, principalmente quem é empreendedor. Rogério, e outra coisa, fique ligado nesse podcast, o que nós vamos tratar também são as tecnologias embarcadas na tua empresa, onde consegue facilitar essa adequação de forma mais ágil, mais barata e para dar viabilidade para sua conformidade. Porque hoje a inovação, quando a gente fala no ecossistema de nova economia, a inovação, as startups, ela vem justamente para facilitar a nossa vida. E dá agilidade nessa prestação, né? Totalmente, né? Porque a norma tá aí agora, dia 25 desse mês, entra em vigor, e tem gente que nem tá sabendo o que é, então é uma loucura. Apesar de ter sido publicado no final do ano, dado esse prazo todo para as empresas se adaptarem, mas você já viu, né? Tenho certeza que 90% ou mais das empresas não estão preparadas e nem sabem que existe já tecnologia em empresas capazes de suprir essa necessidade da empresa. E o importante também, eu quero que vocês fiquem ligados, principalmente nessa câmera central, nas tecnologias que estão aparecendo aqui. São startups, são empresas que estão se adequando, que é Card Saúde, Consultas Brasil de telemedicina, que é esse ambiente que facilita muito o acesso a especialistas, principalmente no que diz respeito à saúde emocional. Nós estamos falando da Zen 360, uma tecnologia do Mato Grosso do Sul que vai revolucionar, que gamificou a saúde e a felicidade dentro das empresas. Maravilha. E aí, vamos falar agora do nosso parceiro hoje, um cara que está dentro do nosso ecossistema, posterior à imersão, que eu já posso chamar que está se tornando um amigo nosso, né? Com certeza. Tudo a ver com o nosso trabalho, tudo a ver com Nova Economia. Obrigado, Readir de Andrade, por estar conosco. É um prazer ter seu conhecimento aqui e vai ser uma honra trazer você que tem tanta experiência, principalmente experiência de chão de fábrica, de prática, de um cara militante aí na saúde emocional do trabalho, que é um cara que nós já vimos o tamanho do coração, né, Rogério? Com certeza. Que não está falando isso só sobre adequações, mas isso, a saúde no ambiente de trabalho, eu sei que ela mora no seu coração. Obrigado, Readir, é um prazer te ter aqui. Vamos lá para o nosso bate-papo. Legal, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Readir, me fala um pouco sobre você. Quem é o Readir? De onde você veio? Qual que é quem que é esse Readir qual é a sua especialidade nesse mundo de saúde no ambiente de trabalho? Readir, eu sou nascido em Guialope da Laguna, né, guialopense de naturalidade. Aí parti para Campo Grande com 7 anos. E aqui me instalei, né? Já sou considerado um campograndense nato já, também de acordo com a minha criação. E entrei no mundo da segurança do trabalho em 1994, quando eu me incorporei no Exército ali, já vi essa situação toda.
E transcendendo todo esse conhecimento, me formei técnico de segurança em 2004. Aí de lá para cá, toda essa base do militar com a segurança do trabalho, eu envolvi essa experiência. E trago essa experiência comigo até hoje. E vejo assim a importância que tem, né, do técnico de segurança, não só o técnico em si, mas toda a equipe multidisciplinar dentro da empresa, com com o desenrolar do SESMIT, que é o setor responsável dentro das empresas, que tem esses profissionais. E eu sou muito grato, né, de poder fazer parte disso e ter essa profissão de técnico de segurança comigo. E aí o Readir veio, desde de 2004 para cá, fazendo essas interseções aí, criando oportunidades para que as empresas transcorram na normalidade, atendendo os requisitos obrigatórios das normas. Então, aí a minha figura, o Readir dentro das empresas, é fazer com que a norma seja evidenciada e todos os cuidados sejam tratados de uma forma tranquila, sem estresse, tanto para o colaborador quanto para o patrão. Então, eu sou esse elo. De Eu fazer, procurei- fazer a adequação da empresa para que ela se torne, que ela fique em conformidade com a legislação, né? Pelo Isso, menos, esse né? esse é o meu trabalho. Isso é uma empresa. Esse é o Readir Esse é o empresário. Readir empresário. Muito bom. É isso. Readir, para a gente dar um pontapé, vamos tratar do ambiente de trabalho, assim, do ponto de vista, não vamos entrar nas normas, assim, quais são as vantagens que você vê do ponto de vista de uma empresa que tem esse cuidado para a empresa, não no tocante da legislação, mas qual é o ambiente de trabalho? A empresa que cuida disso, ela tem melhor produtividade e o ambiente de trabalho se torna melhor, na tua opinião? Poxa, totalmente. Então, uma das características, Diego e Rogério, é que acontece? A visão do patrão é que segurança do trabalho, qualquer situação, seja custo. Então, é esse viés aí, essa preocupação que nós da segurança do trabalho, os responsáveis ali, os RH, os DP e o SESMIT como um todo, demonstrar para o patrão que a segurança do trabalho, o investimento, não é custo, é um investimento. Em qual sentido? Né? Dentro dessa situação que você falou, que quanto mais ele investe, né, na qualidade de vida ali para o seu funcionário, um exemplo prático. Se o funcionário tem 1h30 ou 2 horas de intervalo para o almoço e ele não quer sair para a rua, ele fica dentro da empresa. E nesse horário, o que ele faz? Onde ele fica? Como que ele fica? Então, o patrão tem que pensar em algo desse sentido para deixar ali um conforto para ele, um ambiente legal, um sofá, uma TV, um ventilador, um ar-condicionado, sabe assim? Então, isso é investimento, isso não é custo, isso é um investimento. Isso é coisa simples de ser feito? É um detalhe. São detalhes, na verdade é um capricho de cuidado com o ser humano, Diego, Isso. sabe? Passa por isso. E eu tava dando uma lida aqui antes da gente bater esse papo aqui, e eu tava dando uma olhada nos índices de burnout e de estresse e de depressão no ambiente de trabalho, é alto, Diego. É Então- gatilho, sabe? É um gatilho que é disparado dentro e dentro do trabalho, mas no ambiente de trabalho. Reverbera assim diretamente, né? O cara adquire aquilo ali dentro do trabalho e leva para casa. Ele não deixa lá. Ou de casa para lá também. Mas hoje com a pressão, né? O que tem observado, Diego, que a maioria, olha que interessante essa informação, eu não sabia. A maioria do desenvolvimento de burnout, e burnout tá na cara que é funcional, mas a depressão em si, mais de 90% nasce oriundo de relação de trabalho. Sim. Não é em casa. Meu Deus. Aí tem lá 10%, sei lá quantos por cento, que é um pouco menor, que é fisiológico, etc e tal. Mas o gatilho é alguma relação trabalhista ou no trabalho que desenvolveu. Atividades Então, laborais. a NR1, ela veio com essa pegada de cuidar da parte psicossocial do colaborador, que eu achei, no início eu falei, é fantástico. Então assim, Rogério, o que acontece? Todo o cuidado, né, dos órgãos fiscalizadores, Ministério do Trabalho, a Previdência, por que está tendo esse
esse impacto, esse boom aí, o risco psicossocial tá muito na moda, pessoal. Então tá sabe assim, Tá na crista da onda, né? É o entendeu? assunto. Você vê, não é uma situação tão corriqueira do dia a dia nosso, né? Não precisava, sim, essa obrigatoriedade. Precisava. Porém, se cada um de nós, né, da responsabilidade técnica que a gente tem, podendo dar a informação correta para o patrão ali, para o empresário, dos mínimos detalhes, a gente fala do risco psicossocial que está muito na moda agora, na onda, mas antes de chegar no psicossocial ali, né, tem ali os riscos ocupacionais, sabe assim? O risco físico, o químico, o biológico. Então, tem toda essa tratativa para poder chegar no psicológico, no psicossocial da pessoa. Então, o que nós da segurança do trabalho tem que estar evidenciando, trazendo desenvoltura, mentalidades de tratar esses riscos ocupacionais de forma que já estando estabelecido ali no seu GRO com o PGR e as demais normas, para dar esse direcionamento. E não deixar transcender essa questão do psicossocial, essa onda agora, se nós, da área de segurança do trabalho, e junto com o patrão, uma sequência, né? Isso que está dizendo. É uma fazendo, feito, tudo certinho. O ambiente dele lá, no laboral dele, com risco físico, né? Se o risco físico é alto, esses riscos pessoais, que eu digo físico mesmo, são... Se o colaborador percebe que não está sendo cuidado, Diego, gera uma pressão na cabeça dele, gera um medo. É que isso vai desaguar no problema que está latente hoje, que é a saúde emocional. Então, são detalhes de construção que constrói isso. Por que teve esse aperto todo? Porque hoje, você vê a estatística que ele trouxe de burnout. Cara, então, quem sofre com isso? Tudo bem, é o funcionário, tudo, mas é toda a comunidade, é toda a população, porque o nosso INSS, a nossa Previdência, está lotada. E a empresa perde também, porque é muito... atestado atrás de atestado. Então, por que sai essas leis? Por que sai essas leis, essas normas obrigando, assim, entendeu? De uma forma ou outra. Sim. É para a gente resgatar e nós aqui, todos nós, fazer o dever de casa bem feito. Então, na minha parte, todos os técnicos, os engenheiros, os médicos do trabalho, que compõem os RH, os DP, que compõem esse conjunto do GRO, então o GRO é a gestão de risco ocupacional do estabelecimento. Então, se ele tem isso bem aplicado, esse GRO, que demanda todas as outras normas, aí vem dentro do GRO vem a NR1, a NR7, a NR17, vem todas as NR, com o sistema dele de gestão, onde enquadra todos os profissionais da área ali, junto com o RH e o DP dele, os seus líderes. Então, isso tem que estar muito bem evidenciado, igual você falou da questão da ginástica laboral, é um dos itens. Que eu falei, dei o exemplo aqui se ele tem 2 horas de intervalo, essas 2 horas, onde ele fica? Olha o cuidado, essa visão. E parte da onde? Se o patrão ele tem que estar mentalizado no ganho ali, de fazer a matéria-prima dele, de fazer... Produzir a empresa. Não, e os assessores deles ali, os RH, os DP, tem que ter esse cuidado. O patrão ele tem que produzir, ele tem que faturar, porque ele tem que manter os funcionários. E nós, como funcionário ali, fazer com que o negócio flua de uma forma tranquila. Como? Saudável. Como? Aí fazendo os mínimos, fazendo o dever de casa, cumprindo os requisitos das normas. Sabe o que me veio assim em mente agora, você falando, até citando o chefe, os líderes, o RH... Às vezes a prática aí de conformidade, de entender com mentalidade, não só pensando na legislação, e sim num ambiente de trabalho saudável, muito provavelmente, Readir, estimularia inclusive a saúde do líder e do chefe. Porque às vezes quem está mais doente é quem está na ponta. Na ponta que eu digo, na outra ponta, que também é o patrão. Você já imaginou que um patrão, ele pode estar doente e ele está acabando arrastando isso culturalmente para o resto dos colaboradores? Porque, assim, quando a gente olha... Líder, né? Porque quando a gente olha, a gente é empresário, você também tem empresa, o Rogério tem... nós temos que entender que também, às vezes, a pressão laboral que está sobre a responsabilidade do líder... Inclusive, ela é tão grande, ou muitas vezes por envolver financeiro, etc., pode ser até maior. Não vamos dizer maior, mas vamos pensar que ela vai reverberar nos colaboradores, no RH. Se ele olhar
todos os indicadores, ele pode olhar para ele mesmo e ver o impacto que está fazendo nele. Aí, culturalmente, ele vai falar, pô, eu vou transbordar isso para meu ambiente de trabalho. Um exemplo disso, Diego, é o seguinte: hoje os RHs, né, ali, tem que estar muito focado em ferramentas. E o que mais tem hoje são ferramentas para não chegar nesse nível, para interferir na visão do empresário, do patrão. O RH simples, olha só um detalhe simples, corriqueiro e muito prático. O RH, na hora de fazer uma seleção, sabendo ali da visão, da missão, os valores da empresa, fazer uma ferramenta muito prática, que eu ouço muito falar, um DISC, sabe aquele de comportamento? Então, na hora que o RH faz um DISC, eu vivencio isso direto, entendeu? O RH, junto com a equipe multidisciplinar ali da empresa, pensando na visão e na missão da empresa, que os valores do patrão, Certo, colocar a pessoa certa no lugar certo, sim, para que ele produza de forma atendendo os requisitos do que ele está proposto a fazer no seu contrato de trabalho. A partir daí nasce toda a ambiência do cuidado. É aí que começa. Então, e pensando no patrão, nessa situação, imagina, então, os RH envolvidos realmente na missão, no valor do patrão, para que ele não sofra. E que nós aqui da base, eu falo nós porque eu tô aqui no chão de fábrica, para a gente não sofrer também. Simples detalhe, igual esse do disco, né? Igual o patrão, ele chega, eu preciso promover um líder. Aí o patrão, ele passa, ele olha lá, aquele servente, aquele auxiliar de produção, eu quero ele como líder. Ele é um excelente, porque ele me entrega o resultado, ele cumpre a meta, ele é um auxiliar de produção. Excelente auxiliar de produção. E na visão do patrão, não, eu quero ele para liderar aquele povo lá. O patrão chega, ele pega. Na visão do patrão, ele quer produção. E aí que está o cuidado. Aí entra toda a gestão, o GRO, as normas. Não sabe o skill verdadeiro da pessoa. E não sabendo disso, aí por isso que ele tem que estar bem assessorado, com equipes multidisciplinar, um RH bem desenvolvido, um departamento pessoal, um segurança do trabalho, a nossa assessoria. Aí poder fazer com ele essa situação. Para que não aconteça isso. Ele tira aquele excelente auxiliar de produção e coloca para liderar. Mata o cara, aleja. Dá problema na produção, porque ele tirou um cara que dava resultado, um bom resultado. Poderia fazer de outras formas, mas não tirar ele de lá para liderar. Essa liderança não era a capacidade emocional dele adentrar num cargo. Olha, isso que você falou. Esse cuidado a gente tem sempre aqui. Esse cuidado tem que ter. Essa sensibilidade é importantíssima. Rogério, assim, olha, vou reagir. De verdade, você me surpreendeu, assim, porque você tocou num ponto para trás, sabe? Eu achei que a gente ia falar para frente. E isso me trouxe o podcast com mais profundidade empresarial do que eu estava pensando. De verdade, me surpreendeu. Mas aí eu fico pensando assim, né? Quando a gente fala para trás, eu vou pensar, talvez por cunha minha dor, que eu acabo estando num cargo de liderança. Será que essa informação para essa tomada de decisão, porque o chefe, o patrão, ou mesmo o empresário, ele não quer errar, né? Ele nunca quer. Não erra porque ele não quer errar porque quer, e ele também não quer sufocar ninguém. Às vezes ele erra porque a informação não chegou nele. Ele não tem culturalmente esse cuidado de criar uma ambiência de uma análise emocional, que é o DISC, que são ferramentas emocionais de alocar o melhor desempenho e aonde a pessoa está num ambiente mais seguro para trabalhar. E vai produzir mais feliz, né? Poxa, e a produtividade vai ser intrínseca, porque Acaba, Bruno. Olha que a pessoa trabalha feliz, sabendo que tem que fazer. No que gosta. É uma pressão, a pressão que ela sofre, um ambiente que ela gosta de estar inserida. Sim. É venda, é tratando com pessoas, ela... Cara, que legal. Por que fazer, como fazer e por que está fazendo. Isso característica de cada qualidade eu dei o exemplo do auxiliar de produção, mas isso para a liderança também. Sim, para os gestores, a gente chama de skill, né? Identificar o skill de cada um. O skill comportamental, porque
entendeu? Muito legal. E assim, quais são as adequações, para a gente entrar no ambiente empresarial, viu, Rogério? Quais são as adequações, em linhas gerais, quais são as principais que você enxerga de uma adequação empresarial? Fora essa estruturação, quais são as legislações, quais são as adequações que uma empresa precisa ter? Em modos gerais, assim, o que você acha? De adequação, cara, Legislação, É a adequação laboral. etc, isso, etc. dentro da empresa. Se ele, aí é conforme o seu segmento e a quantidade de funcionário. Então, ele tem Tá. o seu KNAI, né? Que é a atividade dele específica, o segmento que ele tem. Aí a norma, as NR, as normas, tem alguns critérios para ele seguir. Então, se a partir do momento que ele decide empreender, ele vai tocar ali a empresa dele, ele vê lá com a parte contábil, ele tem o segmento dele, o KNAI, a atividade dele, a quantidade de funcionário. A partir daí, entra todo o contexto da segurança do Ele é trabalho. encaixado na Aí é encaixado. situação. Isso. Aí dentro das normas começa a vir as adequações e as responsabilidades que ele tem que ter para o segmento dele e o tanto de funcionário que ele tem, que é o efetivo dele. E a partir dali começa. Dentro do GRO dele, né? Dentro do O GRO que é o GRO? é a Para a gestão audiência. de riscos ocupacionais. Então, ele tem uma gestão. Dessa gestão entra o RH, entra o DP, entra o operacional também e entra nós, da Segurança do Trabalho. Então, assim, só criando um contraponto até para a audiência, Rogério. Então, quando a gente abre uma empresa, você tem um departamento financeiro, você olha para o caixa, você olha para a estrutura física, você olha para o marketing e você olha para a saúde laboral. Então, então a vertical deve ser encarada assim como você encara o caixa. Isso. Ele vai abrir, ele conta com a contabilidade. E hoje... E o pessoal esquece disso, a hoje, cultura, com o né? E-Social, viu, Diego e Rogério? Hoje, com o E-Social, na hora que ele abre ali o CNPJ, já tem todas umas adequações pelo efetivo dele, o segmento, e na hora que ele faz, onde que eu entro nessa parte? Na hora dos exames, admissional, na hora que ele começa, que ele já tem já bem elaborado dentro do seu GRO e da gestão dele, da missão e dos valores, ele já tem ali todo, onde tem as funções, como que é o nome daquele documento? Puxa, me falhou a memória. Fluxograma, organograma. Organograma Fluxograma do trabalho. E Puxa vida, me falhou a memória aqui agora. Tá. Ele tem esse documento que já tem detalhado as funções que ele tem para mim poder fazer o meu PGR. Então, eu extraio desse documento, quando ele já tem ali, já tem os salários, os perfis e até onde ele pode chegar. Sim. Tem esse documento, eu esqueci o nome desse documento, internamente. Eu sei Plano de cargos e salários. Com o plano de cargos e salários, tudo começa. Tudo, GRO, a segurança do trabalho, a contabilidade, o E-Social, tudo. Aí começa essa distinção. E aí, dentro disso que você me perguntou das normas, ele começa. Aí já sabe quem e o que, e quem vai fazer o que, como fazer e por que vai fazer. Todos sabem. Aí dentro desse cargos e salários, com as funções pré-estabelecidas, com as análises já dos riscos ocupacionais, que eu já sei que lá, se é um ambiente frio, o que eu tenho que ter? As pausas, aquela coisa que a norma exige. E aí, um exemplo só, né? E aí ele vem com a gestão de todo esse questão do apoio dos riscos ocupacionais, fazendo a gestão ali com o seu plano de cargos e salário, atribuindo a responsabilidade na segurança do trabalho, ali onde entram os prestadores de serviço, a clínica, para ele começar a fazer o admissional, fazer um exame admissional, fazer um exame periódico, fazer um exame de uma mudança de, antigamente era mudança de função, agora é mudança de risco. Então, olha só a ambiência, olha a tratativa que o patrão, aí a equipe dele, ele tem que se preocupar com outros detalhes, para ele crescer, para a missão e o valor dele ir para frente. E a equipe dele tem que estar muito voltada nesses detalhes, nesse cuidado, para que toda essa onda hoje que está falando do psicossocial, se fizer o dever bem feito, começando a base, já pensou comigo aqui? Tendo um plano de cargo e salário. Tendo já efetivamente quem vai fazer o que, já sabendo como fazer. Aí começa os procedimentos operacional padrão de cada um, para cada setor. E ali, ao registrar, fazer todos esses detalhes, cuidado. E aí... É essa jornada, né, Diego? Essa é a jornada. É uma jornada, vamos supor,
Uma jornada de maturidade de maturidade empresarial, que aí você... Por isso que é importante, a norma vem para regulamentar os pequenos e médios. Porque os caras médios, o médio mais o grande, eles já têm isso como cultura, porque né, a fiscalização é mais efetiva, etc. e tal. Esse ponto Então, que eu queria tocar. quando a norma vem para regulamentar essa obrigatoriedade, entre aspas, ela está buscando o quê? Não só... ela está buscando, na verdade, equalizar a qualidade de atendimento da necessidade do colaborador, não só nas grandes empresas, entendeu? Nas pequenas, porque se você for analisar de tudo que ele falou agora aqui, não tem despesa nenhuma, é custo. Então a gente, né, tem uma diferença muito grande entre despesa e custo. Então, quando o empresário hoje implementa todo esse arcabouço de retaguarda, ele está garantindo uma melhor produção, um índice de apresentação de atestado menor, Produtividade absenteísmo, maior. produtividade, isso tudo reverbera no resultado dele. Sim. Então, esse custo inicial, na verdade, ele é muito favorável para a empresa e não é uma despesa negativa. E faz muito sentido, Rogério. Né? Assim, o que você falou faz muito sentido, viu, Redir? Porque eu acho que esse é um cerne aí. Porque quando a empresa é grande e não é o Oceano Azul, né? Nós estamos falando de um país com a sua massa de pequenas empresas que deveriam já se adequar, até porque a pequena fica grande. Então, até ela chegar a ser, certo, né? ela nasce certo, ela tem um ambiente, uma jornada saudável. Porque às vezes ela chega já doente. Então, o que eu quero perguntar? Isso cabe também para as pequenas empresas, microempresas, tudo que você está falando, é possível? Sim, quando o empresário ele nasce, ele tem a vontade de empreender, ele tem a vontade de produzir. E ele não produz sozinho, ele vai sempre precisar de equipe. Nesse momento que ele vai empreender, que ele abre um CNPJ e registra funcionário, ou ele tem terceiro, ele já tem responsabilidade. Seja um microempreendedor, se ele não registrou, mas ele não consegue fazer todo o trabalho sozinho, e se ele tem terceiros, e ele vai emitindo... Aí tem esse terceiro que vai trabalhar com ele prestando um serviço, esse terceiro tem responsabilidade, ele já é corresponsável. Isso de pequeno, né? Já começando lá embaixo. Então, ele já começa com os nossos cuidados. Seja comigo ou gente da minha área. Profissionais da minha área, ele tem que ter esse entendimento. Mais uma reflexão sobre isso, Redir, e porque foi muito interessante você falou, até para a gente seguir aí com mais normas. Eu vejo que é uma oportunidade muito grande, Redir, no MEI, cara. No MEI, na pequena empresa, principalmente pela questão educacional. Sim. Porque as empresas grandes, elas não nascem grandes, ela nunca nasceu grande. Então, assim, se a gente não tratar o empresário, talvez que é a ponta disso tudo, o empreendedor que se dispõe a abrir um CNPJ, independente do tamanho, principalmente os pequenos, a gente conseguiria culturalmente fazer com que, ao nascer, culturalmente ele olhe para a relação de custo de operação, custo de área financeira, mas ele começa a olhar o ambiente de trabalho, a área laboral. Nos enxergue. Mas então, você vê que isso é um despertar de educação? É super importante. Porque assim, se eu falar para você que eu, empresário, quando iniciei a minha carreira, tive esse olhar, eu vou estar mentindo. Por que eu não tive esse olhar? Porque, primeira coisa, se eu soubesse que o ambiente de trabalho ia afetar minha produtividade e eu seria afetado emocionalmente também como empresário, isso reverberaria em todo o meu ambiente de trabalho, eu talvez teria olhares mais refinados culturalmente. Então eu vejo que vale a pena em um Readir Academy fazer um trabalho para micro e pequena empresa, Readir, para fazer assim, para lá na ponta... Nascer bem, né? Nascer bem. E é isso aí, né, Rogério? Eu acho que tocou, né? Olhar para a turma. Assim, é tão sensível isso e tão... É a margem, né? A sensação que eu tive agora foi essa, viu, Readir? As empresas deixam esse item à margem.
Não sabe, às vezes, Rogério. Sabe? Não sabe a capacidade, não sabe o tanto de protocolo que tem legal para fazer, simples, né? Que resolve um problemaço. E os caras não sabem que existe, não tem interesse, porque não sabem também uma coisa importante, como eu falei agora há pouco, que isso tudo reverbera em produtividade e resultado Porque financeiro da agora... empresa de forma estrondosa. Porque é uma pequena empresa, imagina. Porque se você tem um problema desse, Diego, numa empresa grande, de grande porte, 1, 2, 3 funcionários com depressão, com burnout, com encostado por conta disso, nananã, não atrapalha muito, cara. Agora você imagina um pequeno empreendedor que tem lá 10 funcionários e 2 apresentam burnout. Sim. 2, aqueles caras-chave. Cara, a produção do cara, o desenvolvimento da empresa dele aquele ano, aquele período, pode ter sido prejudicado Sim, aí por uma falta de cuidado. pode ser um tema para Sim, outra né? reunião nossa, a gente falar sobre o FAP e o RAT, que são cruciais para o empresário, né? O fator previdenciário ali, os descontos, a interligação, né? Uhum. De um turnover, um absenteísmo, quando se tem uma CAT no meio, uma CAT, comunicação de acidente de trabalho nesse meio, Uhum. aí, Organizada, né? Uma aí o CAT governo ágil. ele faz isso pelo FAP, lá ele faz isso a cada 2 anos. Nesses 2 últimos anos, tudo que aconteceu nesse ambiente, naquele CNPJ, Uhum. que é relacionado àquele efetivo, que eu falei no início, CNPJ efetivo e as funções, o CBO. Então, esse CBO, tudo no E-Social. E ali a apresentação de atestado, o Tudo lá afastamento, dentro. tudo ali. Aí o contador, aí vem a figura do contador que tem que Isso, ser organizado. isso. E onde vai parar? É Não, muita matéria. É muita não, matéria. é Então, muito... próximo, né? Até pra gente entrar no principal aqui, Rogério, que é NR1, e eu quero saber bem, porque isso tá batendo da nossa porta, dos Exato. empresários, eles precisam entender. Mas assim, resumindo, eu só vi o que você falou até agora como investimento empresarial. Isso mesmo. Nada é norma, nada é custo, tudo é melhorar a produtividade. Isso. Foi uma aula de quanto isso pode impactar nos negócios. Então, você é empresário, assim, eu acredito que como eu acho que você impactou você também, Rogério, Com pelo seu certeza, semblante, com certeza. de olhar isso de forma positiva. Cara, se eu cuidar disso, então o meu negócio vai bombar. Isso mesmo. Eu vou me adequar não pela legislação, eu vou me adequar pela minha saúde emocional, pelo meu ambiente, pela minha família, que eu também vou chegar mais leve. Ambiente. Que coisa boa, cara, ouvir isso. Agora vamos pelas partes práticas. Rogério, NR1, desculpa. O que é, Readir? NR1 e me fala o que é primeiro e aonde nós vamos chegar com isso, quais são as obrigatoriedades. Tá. Olha, a NR1, ela já pelo número dela, ela já classifica como a carta. 01. Ela é a 01. Então, através delas, normas gerais, né? NR1, norma regulamentadora 01, normas gerais. Então, através da NR1, ela dá toda a tratativa para que as outras normas consiga e elas se comunicam entre si, né? Então, Uhum. aí a NR1 vem dando todo Os princípios, né? ali. Tipo a nossa Constituição. Isso. Então, a NR1 ela é uma carta mãe ali Uhum. para que a empresa faça todos os deveres de casa de forma que ela trata agora do risco psicossocial, das cargas horárias de treinamento. Olha, ela é todo esse arcabouço aí para poder direcionar as outras normas, onde vai entrar ali, ter as NRs escaladas ali, direcionadas, né, de segmento, de atividade. E a NR1 ela vem fazendo esses complementos, dando direcionamento para as demais NRs e deixar o patrão ali tranquilo em relação a isso. Então, a norma regulamentadora 1 nos dá as normas gerais para que todas essas interações entre todas as normas consigam, então, ser aplicadas no ambiente de trabalho. Ou seja, ela vem para criar um ambiente acolhedor, onde a segurança e a saúde das pessoas são a prioridade, Sim, é isso? olha só, a NR1 ela trata quando você faz o exame admissional, que você vai integrar o funcionário. Na hora que você vai integrar ele, você contratou para ser o seu auxiliar de produção. Você não simplesmente contrata. A NR1 te fala lá, ó, você contratou lá o seu auxiliar de produção, o que você tem que fazer?
primeiramente, demonstrar os riscos que ele está exposto. A NR1 trata muito bem disso. Exame admissional, aquele Isso, todo, ali ela vai. fala para mim, ó. Ótimo. Então, na hora que ele é contratado, ele tem que saber disso. O risco que ele está exposto, toda a parte da ordem de serviço que está dentro da NR1, a ordem de serviço dizendo para ele, ó, você tem que chegar no horário, tem que usar um uniforme, que já está dentro das suas normas internas, a NR1 que normaliza. E ela me dá ainda, Ela dá um ela manualzinho me pra dá, Não precisa inventar a roda. ela me dá, não precisa inventar roda, já está tudo ali. Uhum. Então a NR1 ela faz a norma regulamentadora, me dá Olha, esse direcionamento sabe, para seguir corretamente. essa clareza, Readir, das normas, porque nós empresários, cara, isso é 100%. Quando a gente vê norma fiscal, você não quer ter tratativa com ele. Só que esse podcast tem sido tão impactante para mim, principalmente, ó, que eu já tenho uma certa carreira empresarial, o Rogério mais ainda. Mas eu tô dizendo assim, cara, isso chama onboarding no ambiente empresarial. Você coloca seu colaborador, seu parceiro ali, ele entende a sua empresa. Quando você fala risco, não é questão de só risco. Olha o que olha com o que você vai tratar, olha a importância de um uniforme, de usar uma luva nesse momento para sua segurança, mas é pela questão do alimento que você vai tratar, que chega na sua família. Então, eu estou trazendo para o ambiente empresarial um aspecto que muda um conceito de olhar a legislação só para atender, e sim a favor do empresário. Sim. Porque essa é a mensagem Quando ele vira tudo- essa chave, que ele entende isso, aí todos nós aqui Ganhamos. Eu acho que ele aumenta significativamente a chance de prosperar a empresa dele. Tá? Sim. E quem ganha muito com isso, Significativamente. se ele fazer um dever de casa tranquilinho, quem que ganha? Sociedade. Sociedade. É a Nossa família, o previdência, filho. a nossa previdência, Saudável, né? principalmente. Não vai gente afastar, não vai ter gente com burnout, que é o caos, você viu? A estatística Depressão, que o Rogério ansiedade. trouxe pra nós. Ansiedade é uma loucura. Então, e hoje com Ansiedade. essa ansiedade toda, né? A ansiedade, a depressão, né? Então, no ambiente de trabalho, isso é muito comum. Mas por que é comum? Porque não está tendo esse devido cuidado com os critérios que já está ali escrito. Entendo. É só ter pessoas e os nossos empresários ser bem assessorados de forma que toda a equipe, o seu RH, o DP, os seus líderes operacionais, seus gerentes comerciais, que chegue nós ali, os técnicos de segurança, o pessoal da segurança do trabalho. É isso que eu queria tocar com você um pouquinho sobre isso. A gente sabe que você trabalha numa grande empresa aqui, mas essa consultoria, essa adequação toda, a sua empresa oferece isso, Readir? Sim. Boa. A minha empresa Boa. ela faz com que todos esses requisitos, né, sejam evidenciados. Igual eu costumo dizer quando eu entro e falo do meu negócio, eu falo para o patrão, eu sou a sua evidência. Eu sou a evidência que você precisa. Ah, mas você precisa de evidência, e essa evidência é a tratativa das normas. Se a norma está falando lá, ó, você fez o admissional? Cadê o ASO? Aí eu vou lá, eu sou a evidência. Por isso que eu falo para ele. Ah, você treinou ele naquele risco da máquina, da NR1, aí me interliga, me joga lá na NR12. Então, na máquina de equipamento, se ele vai operar algum tipo de máquina, a NR1 cobra isso para ele, do risco que ele está exposto. Então, você vai lá e certifica que deu certo. Certifico ele na NR1, ele tem máquina. Então, vamos ver qual que é essa máquina. Vamos ambientar, ver o manual dela. E tudo isso aí. Daí tem uma norma exclusiva para máquinas de equipamento. É outro podcast, é outra situação, que é só de norma NR12. E assim, tão raro essas empresas, né, cara? É difícil de achar. Isso. Aí você adequa esse funcionário, ele registrou ele, fez o ASO, fez a integração, uma simples integração. Colocar o funcionário no local certo. O que ele tem que fazer? Onboard, claro. Isso, aí ele vai lá e faz. Vai operar a máquina, treinamento na máquina. Boa. Integração, treinamento na máquina, e a partir dali... Isso tudo a sua empresa entrega. Tudo. Isso aí é Maravilha. 2MED. E essa 2MED. R2MED. R2MED. Saúde ocupacional. Essa NR1, só pra gente voltar um pouquinho pro tema, que eu acho que ele é principal porque ele vem com a obrigatoriedade aí, essa obrigatoriedade, ela tá ligada à saúde emocional, estresse e felicidade, que eu tenho visto? Totalmente. 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 E quando que
quando que as empresas terão que estar adequadas a isso, essa nova norma, que é a NR1? Isso, a partir agora de dia 20, já estamos no mês de abril. De agora, né? abril. Aham. Então, a partir de maio, dia 26 de maio, né? Dia 26 de maio já é a obrigatoriedade. Então, por que está esse alvoroço aqui no Brasil inteiro por conta disso, né? Então, tanto é que a R2Med, em parceria com alguns parceiros, a gente vai fazer um simpósio. E o negócio é tão, assim, procurado que no meu simpósio já não tem mais vaga, já tá tudo encerrado. Eu já até penso em fazer uma necessário. segunda edição, porque é necessário. E os palestrantes que estão comigo são de renome para poder trazer. Tem um médico psiquiatra, psicólogo, advogado, trabalhista, tem eu falando, entendeu? Então, gente da área que fala dessa obrigatoriedade que está vindo, que é a NR1 agora com essa mudança. E a importância que a gente tem de falar é o seguinte, é fazer bem o dever de casa, de forma que já está tudo escrito, não tem que inventar roda, igual o Rogério falou, não precisa mais inventar roda, já está ali, é seguir, fazer o dever de casa bem feito. A gente costuma dizer, igual eu sou socorrista, né, quando a gente faz quando o básico é bem feito, o avançado nunca erra. Quando o Olha, básico é bem feito, uau, o avançado nunca erra. isso é muito Deixa eu anotar isso. básico, Diego. bem Quando feito. básico Quando o básico, isso é na PH, que a gente treina muito. é Então, por que bem a gente treina, né? feito. Repete aí. Quando o básico é bem feito, o avançado nunca erra. Porque aí chega o seu amor, já tá tudo certinho, só levar, salvou vida. Nunca. Então é isso que a gente Que faz. frase né? Não legal, só nessa- cara. Muito boa. Reagir, vou colocar você como o autor dessa frase. Na verdade, já é dos anais Não, mas da PH. só que essa Já aí tem lá. vai ser muito bom Regra, pra gente. outro também, ditado nosso, né? Regra de ouro. Qual que é a regra de ouro para nós da segurança e resgatista? O Readir, assim, viu, Rogério, nós temos, assim, uma grande... porque quando o empresário, ele tem que se adequar, aí vem uma questão bem, bem importante, que são as tecnologias que você acaba embarcando para dar velocidade nisso. E hoje até coloquei propositalmente na tela alguns parceiros que fazem isso de forma rápida. R2Med, né, que traz essa estruturação. Eu coloquei aí também a Zen 360, que é de Campo Grande, parceira estratégica, ela cria um mapa de calor de acordo com o comportamento e já dá para o RH de uma forma, uma IA, É um entrega um BI para ele para tomada de ação, ainda trazendo Mede Eu tive a- saúde, emocional. estresse, felicidade. Aí tem a Consultas Brasil, que pode ser um agente aí de acesso a um psicólogo, psiquiatra. Então, o que eu quero dizer? Muita tecnologia já não é a desculpa mais, né? Porque hoje a tecnologia, ela Cada traz acesso, né? acesso, Acesso muito rápido, muito custo ágil. baixíssimo, perto do que nós tínhamos. Não vai ser custo, vai ser investimento. Muito boa. Investimento baixíssimo para você adequar e para você trazer um ambiente saudável. É isso. E atender a norma e A entrega social é fantástica, e o né? fritar de tudo isso, o resumo de tudo, o suprassumo. Supra-sumo. Suprassumo disso tudo. Nós falamos disso tudo aqui, e o que me brilha os meus olhos, o que faz eu amar o que eu faço, disso tudo. Eu não vou ter gente indo pro INSS com burnout. Depressão. Eu não vou ter funcionários nossos indo com depressão. Então, esse é o suprassumo. No final das contas, não vai estar se acidentando com uma amputação de membros porque não sabia, não foi é treinado. muito triste. Você entendeu? No final das contas, vivemos mais no nosso ambiente de trabalho que na nossa casa. Sim. Então, aqui tem que ser um É a ambiente... nossa segunda casa, é a nossa primeira, na verdade. Lotar em horas, né? Olha, Readir, assim, foi uma... Eu vou dizer que, tecnicamente, eu até estava lendo porque eu convivo com as startups. Mas, culturalmente, você acabou de me dar uma aula empresarial sobre impacto empresarial quando você traz um ambiente para trazer, olhar para essa sensibilidade que você trouxe. Eu fiquei impactado pessoalmente, Rogério. Amém. Também tive a mesma sensação. Fico muito feliz de saber que existe tudo isso, saber que tem gente enganjada, né, de coração no negócio. E principalmente, o mais importante, Diego, é que a gente trazer essa informação para os nossos parceiros, trazer essa informação para nossa audiência, Jadir. Legal. Porque tem muito empresário
que na correria, por estar dentro da execução, ele não consegue enxergar isso, não tem a sensibilidade por falta de informação. E essas informações aqui que você nos entregou hoje, elas são, com certeza, vai ser uma virada de chave para muito empresário, para muita gente da nossa audiência que realmente está empreendendo, está tentando fazer o certo e principalmente, volta a falar da nova economia, como quando começou o nosso podcast. Nova economia é isso, é uma prosperidade plena, onde não só o empresário, o empreendedor se desenvolve, mas o que está ao seu entorno, os seus colaboradores, a sua sociedade em volta, tem que reverberar a prosperidade e o cuidado. Principalmente, quando a gente estava dizendo aqui no nosso backstage, sobre a cuidado com o CPF de cada um. Puxa vida. É cuidado com o ser humano, você entende? Top. Então é isso, foi fantástico, Foi agradeço. fantástico. Muito Eu legal. só tenho a Espero que a agradecer. nossa audiência... Gratidão aí. Aliás, se alguém tiver, que faz sentido, esse assunto, manda para um amigo que precisa ouvir isso. Que essa matéria aqui, às vezes você estuda, tem um gerente, você tem um gestor e ele não tem acesso ou não tem essa sensibilidade de poder estar chegando na empresa com essa cultura. Redir, eu queria que você falasse assim, desse um recado final naquela câmera ali, Opa. pro empresário, cara. Do seu coração, que vier na sua cabeça, dá um recadinho, qual é a sua opinião sobre tudo? Fala livremente. Tá, cara. O meu recado dentro dessa oportunidade que eu tenho aqui com o Manda pessoal naquela câmera ali. da IPED, né? Que eu quero falar para você o seguinte, cara. As informações estão aí, né? Você tem acesso a elas. Se não, procure, conecte com pessoas que possam te ajudar. Eu fui conectado, né? Então, toda essa minha estrutura de eu poder oferecer o que eu mais sei fazer, o que eu amo fazer, é cuidar, né, de pessoas na minha profissão. Eu recomendo a você se conectar com pessoas, fazer de forma que os seus valores, a sua missão, daquilo que você está propondo a fazer, que tenha as pessoas engajadas junto com você. Mas para isso, mas que você veja isso de uma forma de tratativa, que eles colaborando, sendo seus funcionários, eles são parceiros seu, que você tenha esse olhar crítico ali para com eles. Então, atenda os requisitos, não só por atender as normas, mas que ele seja seu parceiro, que você não veja ele só como funcionário, veja ele como seu colaborador realmente, dando toda a ambiência para ele, dando todo o suporte para que ele produza dentro do que você tem proposto a fazer na sua missão e nos seus valores, para que a sua empresa cresça. E ele precisa estar nesse propósito junto com você. Então, dê oportunidade para ele. Bom, pessoal, o Rogério já falou, Rogério, se você tem um amigo, compartilhe esse conteúdo, siga o podcast, o HiPod, porque vale a pena por um motivo especial. A jornada empresarial, ela não precisa mais ser mais solitária. Temos pessoas, amigos competentes que podemos juntos compartilhar e criar uma trajetória social fluida, sem essa questão de saúde emocional. Nós vamos vencer essa fase aí de ansiedade na sociedade, porque o empreendedorismo tem sido, Rogério, a maior militância da saúde emocional, do cristianismo, de trazer a luz de Jesus para dentro desse ambiente. E eu tenho visto os empresários levantar uma bandeira de dizer assim, nós queremos ser saudáveis. Nós queremos essa vida. E a tecnologia tem feito isso conosco. E a nova economia é isso. É isso, exatamente. É a prosperidade plena, né? Plena. Prosperidade plena não é sobre dinheiro, é também sobre dinheiro. Também. Pessoal, e eu quero dar uma dica de livro agora, que agora é um quadro, Rogério, que a gente vai adequar. E sobre isso tem dois parceiros. E aí, Rogério, tem orgulho desses caras, desses livros? Com certeza, né? Além de tê-los como mentores, né? E oportunamente como sócio em alguma coisa ou outra, são pessoas fantásticas, né? Então não tem como deixar de recomendar, de transbordar esse presente que eles nos deixaram aí, né? Tá, primeiro, você pega o do Nésio. Pô, eu vou fazer primeiro, viu, Tiagão? Dá uma gravada do seu celular aí também. Aqui, ó, vou dar o meu aqui, um stop aí na galera. Faz isso. Tiagão, pega aqui. E vai fazer muito sentido aí para nossa audiência. Bom,
Vou colocar na câmera central aqui, Thiago, mas esse é o do Nésio Monteiro, que tem feito assim, eu tava olhando, refletindo sobre o tema, o Nésio é um exemplo, é um jovem assim que tem movimentado muito a sociedade empreendedora e é um case de sucesso já. A escalada e os riscos do percurso. Você tem noção de você ler algo que é um cara que já trilhou, que foi e voltou o que você vai um dia trilhar e poder estar isso no livro? Depois disso, a escalada, Nésio Monteiro. Segue no Instagram, você vai conhecer quem não conhece esse cara. Pega o do Thiago Samuel. E aí vem o Thiago Samuel trazendo um que é o que fazer quando chegar lá. Então, depois da escalada, o pico da crista, Rogério, o pico da onda também é um desafio. O que não fazer quando chegar lá. Eu acho que essa junção desses dois livros pode fazer com que você não erre. Legal. E são cases, né, Diego? Esses caras já... São reais, São reais, né? Já foram, né? Já chegaram no pico da montanha. Já foram, já voltaram e agora estão subindo e levando, né? O transbordo deles é justamente isso. É trazer com eles, levar com eles até o pico, né? Pessoas que têm o mesmo commitment, que têm a mesma energia, os mesmos valores. Então, é um exemplo a ser seguido. E siga-os nas redes sociais, principalmente, para que vocês possam ter acesso a esse transbordo que merece, né? Todo mundo merece ter isso aí. Readir, que prazer ter você aqui. Foi uma honra, foi melhor que eu esperava. Tocou no meu coração, além do conteúdo. Obrigado. Valeu, meu irmão. Galera, muito obrigado e fique ligado em mais um episódio. Esse você não pode perder. E mande para um amigo que tem muito empresário que precisa receber. Valeu e até o próximo episódio. Até o próximo. Pau na máquina.